paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam bem, com saúde, em paz. Eu vou fazer aqui um videozinho rápido sobre o deixar ir, né? Eu queria fazer uma live, mas não tá dando tempo e tem coisas que a gente não pode esperar. Eu quero começar orando com vocês, né? Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos corações e os nossos ouvidos para a voz dele. Vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu chamo a Tua presença, meu Deus, que Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos ensinar, nos orientar. Abre agora o entendimento, Senhor, dos Teus filhos, abra as comportas do céu e derrama sobre nós, Pai, a Tua revelação do alto. Espírito Santo de Deus, esteja conosco nessa caminhada, venha aumentar nossa fé, que nós venhamos ter esperança em Ti, Senhor, para que sejamos perseverantes, Pai, na Tua promessa, que é o que nos mantém de pé, Senhor, até o dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha ser selada, guardada, e que venhamos, Senhor, viver intensamente o que diz na Tua mensagem, na Tua palavra, Pai. Eu agradeço, Senhor, que o Senhor esteja presente conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Se os irmãos quiserem aí acompanhar, eu vou dar uma lidinha aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 13. Só um versículo. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos falar aqui sobre o deixar ir. Quando o cônjuge sai de casa, né, na maioria das vezes, é com uma intenção. E a intenção é de não ter mais responsabilidade, é de não ter mais aquela obrigatoriedade de cuidar da esposa, dos filhos, da casa, das contas, né? E ali eles imaginam entre eles mesmos que estão ricos, né? Que não precisam mais do cônjuge. Ali o coração se fecha, né? Alguns têm um alto índice de repúdio, né? Pelo outro cônjuge que ficou. Mas assim, quanto mais você correr atrás do seu cônjuge, mais para longe ele vai. Aqui a parábola do filho pródigo, né? Onde o pai tinha grande riqueza. E aí um dos filhos quis sair e o pai não impediu. Por que o pai não impediu? Porque chega uma hora, muitas das vezes, que realmente ele tem que ir, né? Por quê? Porque ele precisa entender que o que o Senhor tem na vida dele é muito melhor e muito maior do que o que ele está querendo lá fora. E é necessário esse deixar ir para que o seu cônjuge entenda e veja lá fora que não é bem do jeito que ele imaginava. Que quando ele sai debaixo da obediência do Senhor, virá sobre ele o juízo. E aqui o filho pródigo pegou a parte da herança que o pai deu, e ele foi. Por que ele foi? Porque era um desejo da carne dele. O cônjuge sai é um desejo da carne dele. O diabo apenas se aproveitou da situação, influenciou para que ele fosse, dando coragem para ele ir. Igreja, debaixo da maldição do demônio mesmo, é muito fácil ir embora. É muito fácil abandonar. Por quê? Porque eles ficam debaixo de um jugo do demônio. Eles viram fantoches na mão de Satanás. Eles não têm mais noção do que eles estão fazendo, eles não têm mais noção do que eles estão deixando, eles não se sentem mais responsáveis, eles não se sentem mais com obrigação. Então, tudo que eles querem é se livrar daquela situação. Então, para eles irem, é muito fácil quando chega nesse ponto. Só que pra gente que fica, é muito difícil deixar ir. Por quê? Porque a gente está vendo que vai cair num buraco lá fora. A gente não entende que quanto mais formos ao encontro deles, mais para longe eles irão. O deixar ir é uma forma de Deus trabalhar conosco. Quando nós entramos no deserto, somos nós que precisamos de transformação. E muito das vezes a gente não entende isso, que a transformação tem que ser primeiro com a gente. No Salmos 1 diz assim, ó:
Durante o deserto, a gente aprende muita coisa e a gente aprende a entender também a palavra do Senhor na nossa vida. No Salmos 1 diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a palavra diz aqui, não se detenha no caminho dos pecadores, nesse momento o seu cônjuge está sendo o pecador. Por que não se detenha? Porque você vai se ferir, você vai se machucar, você vai criar feridas profundas. E assim, você mesmo que vai causar isso. Quando o Senhor nos ensina a deixar ir, é porque é um meio de proteção. Quando você deixa ir o seu cônjuge, você está confiando de que ele irá voltar. Então é necessário você deixar ele ir para que ele possa voltar. Enquanto ele estiver lá fora, Deus estará trabalhando na sua vida. O deixar ir é muito importante, é uma questão primordial. Porque se você entende o deixar ir, Deus ele vai trabalhar em cada área da sua vida conforme você vai entendendo o agir dele na sua vida. Se você se detém no caminho do seu cônjuge, você vai ver coisas que você não quer ver, vai ouvir coisas que não quer ouvir e vai perceber coisas e tentar desistir da caminhada. Por que deixar ir é importante? Para que você fite os seus olhos no Senhor. E Ele é que é o alvo. Quanto maior o repúdio do cônjuge por você, maior era a sua idolatria por ele. O Senhor, Ele tira, Ele arranca mesmo. Quando a gente coloca o nosso cônjuge no lugar de Deus, que é no altar do nosso coração, o Senhor, Ele tira mesmo. E quanto mais você for atrás, quanto mais você adorar aquele ser humano, quanto mais você fizer tudo só por barganha a ele, maior o repúdio dele por você vai crescer diariamente. Quando o Senhor, ele tira o cônjuge, é porque ele quer tratar com você, ele quer ter um momento com você. O seu deixar ir é se dedicar totalmente ao Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação. O filho pródigo, ele foi, gastou tudo que ele tinha. No começo, o cônjuge, ele vai gastar tudo que ele tem, e ele vai postar foto, e ele vai estar lá no meio dos amigos, vai estar lá com as ME, né, ou com OH, e assim, OM é outra mulher, ME, mulher estranha, OH, outro homem. Que a gente usa siglas, né? Vou definir aqui para vocês entenderem. Então, quando eles estão lá com a ME ou OH, eles estão tremendamente felizes aos olhos dele e temporariamente. Por quê? Porque não tem como ter paz no local onde Deus não está presente. Deus, ele ficou com o cônjuge que está em casa, tratando, trabalhando e transformando. Quando o cônjuge sai de casa, ele fez igualmente ao filho pródigo. Ele se deu às delícias da vida, se deu na vontade da carne, se deu ao mundo. Então ele vai viver tudo que ele quiser viver. Só que aí chega um momento que ele não vai viver só o que ele quer viver. Vai chegar um momento que ele vai viver o que o diabo quer viver. Eu tenho uma experiência própria do meu esposo, quando ele saiu, ele viveu tudo que ele queria viver e mais um pouco. Hoje, grande maioria das coisas, eu digo 90%, ele não se lembra do que ele viveu lá fora. E quando ele retornou para casa, ele lembrava pouquíssimas coisas. E assim, gente, eu vivi e vi muitas coisas. Coisas assim que eu achei que eram impossíveis ao homem fazer. E aí eu vivi e vi com o meu marido acontecer. Então assim, são coisas que ele me falava, são coisas que eu via, são coisas que eu presenciava. E ele não lembrava, depois ele não lembrava. Por quê? Porque ele era totalmente um fantoche na mão de Satanás. Totalmente dominado, totalmente com a mente dominada. Então, assim, quando o homem cai num mundo desse, ele está com falta de entendimento, ele está com falta da presença de Deus, ele está vivendo os prazeres da carne. Então, é preciso ele viver isso. Por quê? Porque é ali que o Senhor vai começar a tratá-lo. Por que é importante você deixar ir?
O deixar ir não é somente você não ir atrás dele. O deixar ir também é você não se preocupar com o que está acontecendo com ele. A partir do momento que você orou, lá em Daniel está dizendo que Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro dia, o Senhor está trabalhando em você e no seu cônjuge. Satanás, ele toca sim no seu cônjuge e usa ele como ele quiser. E envergonha ele também, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Enquanto você está sendo protegida, guardada, blindada pelo Senhor. Por que devemos deixar ir? Deixe a rede social, né? Instagram, Facebook, né? Tire o nome do cônjuge da sua agenda. Deixe lá, sei lá, ou sem nome, ou não sei. Você tem de cor. Você não precisa do número dele na sua agenda. Você tem o número dele de cor. Não tem por que ficar vendo status, Instagram, Facebook, recebendo notícia. Você não é nem repórter, nem detetive, certo? O deixar ir inclui essa fase. No início, nós temos a esposa e o esposo detetive. A gente quer saber de tudo, quer saber o que está acontecendo, quer saber o que está fazendo, mas isso é natural. O que não pode é continuar, porque a partir do momento que você tem o entendimento que o deixar ir faz parte você liberar essas coisas, você tem que obedecer. A obediência durante o deserto, ela é primordial. Então, deixe ir. Se você ainda vai atrás, se você ainda vai atrás de notícias, se você ainda vê Facebook, se você ainda vê Instagram, se você ainda vê status, saia dessa fase. Você precisa romper essa fase. Você precisa entender que agora é com o Senhor. O que você vai fazer é orar por libertação, orar por transformação. Jamais pedir misericórdia por ele, porque quem precisa da misericórdia do Senhor é você. O Senhor, ele tá te tratando, te moldando, te transformando, te preparando para que você receba o seu cônjuge de volta, porque ele vai voltar. Quando o Senhor trata aqui com esse filho pródigo, ele vai, usa tudo que pegou do pai, gasta tudo. Gente, a palavra de Deus, ela é única. O cônjuge separado, ele vai gastar tudo que ele tem e ainda assim não vai sentir prazer. E ainda assim não vai sentir paz. Porque a nossa paz verdadeiramente está no Senhor. A nossa alegria e felicidade verdadeiramente está no Senhor. Então o cônjuge que é apartado da família, não tem como ele ter paz. Não tem como eles ficarem em paz, porque eles estão em desobediência ao Senhor. O deixar ir é um descansar no Senhor. É entender que na hora certa o Senhor vai tratá-lo. O filho pródigo aqui, ó, diz assim, ó: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Igreja, chega nesse período onde ele começa a ter sintomas depressivos, ansiosos, começa a passar necessidade, as contas vão aumentando. Raridade é quando o cônjuge prospera. Mas quando o cônjuge prospera, provavelmente é quando o cônjuge que ficou começou a ver ele decaindo e aí achou bom, porque ele estava ali decaindo. E aí o Senhor tira a mão dele lá, de cima do cônjuge. Porque a palavra diz, não diga bem feito, porque volta para ti. E aí a ira do Senhor sai de cima dele e vem para você. E aí as coisas começam a dar errado para você. E aí você não se pergunta por quê, né? Aí vai daqui que você perceba, você já apanhou um bocado. E é por isso, igreja, porque eles estão lá, sendo tratados. E a partir do momento que você começa a achar bom que eles estão se dando mal, você volta tudo pra você. Nem isso a gente pode achar bom, igreja. É até engraçado, mas é verdade. Então aqui, o filho pródigo foi, perdeu tudo, gastou tudo, foi na esbórnia, né? Então nesse período aqui, seu cônjuge vai ter muito amigo, né? Vai ter muito conselheiro. Nossa, como vai ter? Vai ter pagadores de coisas pra eles, né? Os que gostam de gandaia. Vai ali e vai ter muito conselho, né? Até que vai chegar ao ponto dele vai chegar no seu limite, no seu fim, no chão, no fundo do poço. Quando ele chegar no fundo do poço, o Senhor vai erguer a mão para ele.
E aí você já vai estar preparada, você já vai estar preparado para receber o seu cônjuge. Porque ele não vem limpo, ele não vem liberto, ele não vem prontinho para você não. Ali começa outro processo, que é um processo, gente, muito pesado. E o seu deixar ir vai dizer muito. O seu deixar ir tem que deixar toda preocupação, tem que entregar verdadeiramente na mão do Senhor, confiar que o Senhor o tirou daí e confiar que o Senhor vai trazer ele de volta. Porque na vida do crente, nada acontece sem a permissão do Senhor. Muitas pessoas vêm para o caminho do Senhor durante o deserto. E essas pessoas são chamadas por Deus, né? O Senhor leva a gente para o deserto para falar de amor, né? O Senhor quer ter mais intimidade contigo, mas é necessário você deixar ir o seu cônjuge. É necessário você deixar ir para que o trono do seu coração fique vazio, para que o Senhor preencha e ele seja o primeiro e único na sua vida. É necessário deixar ir. Se os irmãos tiverem ficado com alguma dúvida ainda sobre o deixar ir, vocês podem perguntar, né? Eu vou deixar aqui o grupo aberto para vocês perguntarem. Não tenham medo, não tenham vergonha, porque esse grupo aqui é para aprender, entendeu? Para crescimento. E eu creio em nome de Jesus que ainda este ano eu profetizo na vida de vocês que terá restaurações de casamento neste grupo, em nome de Jesus. Amém? Que os irmãos fiquem na paz. Eu vou orar agora agradecendo e que os irmãos fiquem à vontade para perguntar, tá? Aqui no grupo ou no privado. Eu prefiro que seja aqui no grupo para que tire, vai que há dúvida de mais alguém e a pessoa não tem coragem de perguntar, tá? Mas o deixar ir, resumindo, é deixar ir fisicamente, é deixar ir visualmente, é deixar ir no ouvir, é deixar ir no pensar, certo? Toda vez que estiver pensando no cônjuge, né? Senhor, leva cativa a tua obediência, meus pensamentos, meus sentimentos e minhas emoções, em nome de Jesus. Faça essa oração todas as vezes que você estiver pensando no seu cônjuge, até o pensamento ser levado para o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, Pai, em tua presença, em teu altar, Senhor, com os meus irmãos aqui, Pai. Senhor, que a cada dia eles venham crescer em graça e sabedoria e entender, Senhor, mais de ti, Pai, e entender como que tu trabalha, Pai. Que é em cada coisa, Senhor, a cada seu tempo. Pai, eu te agradeço, Senhor, e acredito, Senhor, no teu poder e na vitória sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém.